E tem tratamentos de várias formas, mais invasivos, menos invasivos, mais caros, menos caros, os que vão dar mais resultado, um resultado intermediário. Isso tem que ser pesado para você dentro de uma consulta, dentro da sua capacidade financeira, dentro da sua capacidade também de morbidade, ou seja, eu não posso ter um pós-operatório muito ruim, ou eu posso, ou eu estou disposto, ou eu não estou. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje, para pensarmos juntos, estamos aqui com o Dr. Rafael Prudente. É a segunda vez que ele está aqui no nosso episódio. Obrigado, doutor, pela sua presença. Obrigado você, Rafa, pelo convite. Gente, é muito bacana porque o Dr. Rafael, ele é cirurgião bucomaxilofacial e ele é especialista em harmonização facial pelo Hospital da Face de São Paulo. E gostaria muito de abordar um pouco essa temática, porque eu achava que a harmonização ia ter um pico de alta e diminuindo. E parece que a tendência não está sendo essa, né? A tendência não é essa, né? A visibilidade hoje, né? Os próprios filtros do Instagram, eles chamam muita atenção para a autoimagem e a estética está em alta e a tendência é sempre aumentar. Até mesmo os procedimentos menos invasivos, né? Eu até ia fazer essa pergunta, se agora está tendo uma tendência mais voltada para procedimentos mais invasivos, que realmente mostra que a pessoa teve uma alteração ali, ou se está tendo uma tendência de falar, ok, vamos dar uma melhorada, ficar mais bonito, mas assim, mais discreto, que às vezes a pessoa sabe que mudou alguma coisa, mas nem sabe dizer exatamente qual foi a alteração. É o seguinte, Rafa, na verdade, assim, o que dita a gente pensa que é a sociedade, mas o mercado também dita muito o andamento das coisas. E para o mercado é mais interessante que procedimentos menos invasivos e até às vezes cosméticos, caseiros, porque eles são mais rentáveis para a indústria, mais rentável para o grande empresariado, entendeu? Não quer dizer que são os procedimentos que dão mais resultado. Muitas vezes eles até vendem um resultado que não é real. Mas é o que cai, a gente vê aí claramente, é o que tem uma tendência maior a... É aquelas promessas, às vezes, que eu faço em promessas falsas, que, por exemplo, um grande milagre vai acontecer, uma grande alteração por uma pequena coisa invasiva, por uma pequena coisa, uma vitamina C que você passa, que vai dar um resultado gigante, que é a promessa, pelo menos. A gente vê isso nas propagandas de cosmético, né? Na propaganda, por exemplo, de produto. Vou passar uma pomadinha, a cicatriz da facada no seu rosto vai passar em uma semana. Quem já não viu esse tipo de propaganda? Né? Então, assim, o que está acontecendo é que muitas vezes o médico ele está deixando de ser médico, o dentista, às vezes o cirurgião, ou quem está atendendo, para ser o quê? Um promotor, um vendedor de produtos ou de serviços, né? Eu falo isso para a minha equipe, que eu, por exemplo, eu vou na contramão, posso estar errado, mas eu vou na contramão do que os pregadores de internet ensinam para que você seja bem sucedido, né? Talvez por isso que eu não fiquei rico ainda. Mas eu acompanho você é muito bem sucedido, viu? Mas assim, por quê? O que eles falam? Eles falam, olha, quando você for passar orçamento e falar de valor, é você que tem que falar para o seu paciente. Muitas vezes eu tenho ideia, claro, do valor do tratamento, mas não sou eu que passo isso, porque eu acho que isso fica inviável, não fica bacana, né? Você cria um conflito de interesse. É isso que eu ia falar, conflito. Porque o que acontece? Você chegou na minha clínica, eu tenho que sentar do seu lado e eu tenho que propor o que é melhor para você. Não, às vezes o que é melhor para você não é o que é melhor para mim, não como é dono rentável. da clínica ou como empresário. Né? Então, ou até eu tenho que indicar outro profissional. Então, se eu ficar pensando exclusivamente na minha empresa, eu vou ter que pensar no que eu sirvo para você, no que eu vendo para você, quais são os produtos e muitas vezes o que tem acontecido nessas clínicas de estética, né, nas grandes redes. Por quê? Porque são empresas, elas não são um médico que você procurou, que você pagou uma consulta, que ele está te ajudando a escolher. Então, ele tem que dar a volta aqui na mesa, sentar do seu lado e falar, olha, isso aqui é melhor para você. E às vezes nem é estar ali, é essa pessoa, ou é esse produto, ou é esse fornecedor, sem pensar financeiramente. Isso é complicado. Isso aí é o que acontece hoje, é que a harmonização ela visa muito lucro, visa muito ao lado empresarial,
ela visa muito a grande empresa. E isso, às vezes, a gente vê resultados que são insatisfatórios para o paciente ou menos satisfatórios do que poderiam ser. Eu fico pensando assim que realmente dá para ver essa parte de mercado, porque não tem, às vezes, esse olhar para o paciente. E, às vezes, acontece tanto excesso de... que você olha para a pessoa e... uma deformidade, eu não sei se pode chamar assim, que fez tanto, passou, então não teve esse olhar do cuidado com o paciente, né? De falar assim, olha, você tá no seu limite ali, entendeu? A partir daqui já... Mas continua fazendo porque é o que dá dinheiro, né? Quanto mais... A harmonização facial é igual criar filho. Não tem uma receita. Por quê? Porque os filhos são diferentes, né? Você fala assim, ó, você seja rígido nisso. Não, isso serve para esse menino, mas para esse não serve. Não é assim que funciona? Para harmonização é a mesma coisa. Mas quando eu penso em volume financeiro, eu tenho que criar uma metodologia igualitária para todo mundo. Isso está entrando na mente das pessoas até quando vai procurar o profissional. Eu te falo com clareza que pelo menos 2 a 3 pessoas por dia na minha clínica, elas deixam de ir porque a gente cobra consulta. E você tem que pagar a consulta por quê? Porque é na consulta que eu me coloco do seu lado e vou fazer um planejamento para você que muitas vezes nem é lá na clínica que você vai fazer. Né? Então, eu tenho que fazer esse planejamento. Ele não pode ser, o paciente ele já está com a cultura de que ele chega para fazer um preenchimento X em tal lugar, que ele chega porque todo mundo fez, né? E muitas vezes não serve para ele. Pesquisou no Google? Pesquisou no Google, só que padrões faciais, eles têm hereditariedade, eles têm diferenças de pele, que é o que você tinha me perguntado, né? A gente conversando ali nos bastidores, foi fazendo umas perguntas assim, os meninos, gente, vocês podem gravar, de falar aí e esperar dar o rec, né? Então, realmente essa então pergunta. Assim, a gente tem diferença de pele, de formato de crânio, de envelhecimento, de padrões. Então, isso tem que ser avaliado para você e tem tratamentos de várias formas, mais invasivos, menos invasivos, mais caros, menos caros, os que vão dar mais resultado, um resultado intermediário. Isso tem que ser pesado para você dentro de uma consulta, dentro da sua capacidade financeira, dentro da sua capacidade também de morbidade, ou seja, eu não posso ter um pós-operatório muito ruim, ou eu posso, ou eu estou disposto, ou eu não estou. E é interessante essa questão de pós-operatório, principalmente quando a gente lida com um idoso. Eu tenho muito cuidado para lidar com o idoso. Assim. A gente não propõe grandes cirurgias para pessoas idosas. Por quê? Porque a pessoa que quando propõe é igual você mudar um idoso de casa. Até para mudar de casa você tem que ter... Tem que ter uma disposição ali. Porque às vezes só no pós-operatório você pode gerar uma depressão, você pode gerar um inconveniente muito grande para ele. Então, isso tudo tem que ser pesado dentro de uma consulta. A consulta é o procedimento mais barato quando eu procuro o profissional correto. Porque a harmonização facial, ela é uma eu ia perguntar, muito... né, sobre o planejamento, né? Então, na consulta ali, que você vai ter uma noção geral do que tem que ser feito, o que aquele paciente precisa e alinhamento, talvez, das expectativas dele. O problema é que o paciente, ele já vem com essa cultura de massa na harmonização facial, que é o que a indústria está tentando impregnar nele. Por quê? Porque para a indústria isso é interessantíssimo. Então, todo mundo fica igual, né? Mas não fica igual, porque uns vão ficar diferentes dos outros, uns mais feios, outros mais bonitos. Por causa dos perfis. Mas todo mundo faz as coisas iguais ali, um preenchimento igual, uma boca igual. Por quê? Porque dentro de uma clínica que atende uma massa de volume, né, maior. Né? O maior tem que ser uma coisa de procedimento. E às vezes eu tenho um profissional que só sabe fazer aquilo, ele tem que vender aquilo, porque os profissionais... é muito complicado. A harmonização facial, ela passa por um leque muito grande de profissões, né? Ela vai desde a esteticista lá, que vai fazer seu tratamento de pele, sua limpeza de pele, e vai fazer, não é? Isso é categorizado como harmonização facial, essa parte? Sim, essa parte vai fazer procedimentos de melhora de colágeno, menos invasivos, né? O biomédico, que também está dentro da harmonização facial, que vai fazer lá um laser não ablativo. E aí você vem passando, você vai para o dermatologista, que ele não vai mexer nas estruturas, mas ele vai mexer na superficialidade da pele, vai tratar do seu melasma, né, das doenças de pele, mas vai tratar, além das doenças, ele vai tratar de uma parte estética também, vai te fazer um bioestimulador, mas aí eu vou para o cirurgião plástico, que vai fazer um lifting, vai fazer um
um lip lift, vai fazer... Aí eu vou pro otorrino, que vai fazer um nariz. Eu vou pro oftalmo, que vai fazer uma blefaroplastia, um especialista em blefo. E eu vou, em última instância, lá, a instância mais invasiva, pro cirurgião bucomaxilo, que vai fazer uma ortognática, que também faz parte de tudo isso, daquilo que vai trazer harmonia para a face. Harmonia é beleza, né? Então, tem todo esse campo. Aí, é o que eu achei interessante, a importância da consulta inicial, né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe até qual profissional ela procurar. E esse é o problema. Por exemplo, se eu não quero pagar a consulta, eu vou ali ocupar um espaço do profissional, certo? E eu chego ali para ocupar o espaço do profissional. E, muitas vezes, aquele profissional, vamos supor, você tem uma discrepância de crânio facial. E aí eu sou dermatologista, eu não trabalho com discrepância crânio-facial. E ela está muito mais evidente do que seus problemas de pele, ela está muito mais evidente do que suas manchas. E aí, você não me pagou nada, eu começo muitas vezes a vender o quê? O tratamento de pele, que não é aquilo que está dando mais alteração estética em você. Né? Eu começo a vender, por quê? Porque é o que eu faço. Sendo que se você me chamasse como um profissional e me pagasse a consulta, o ideal era o profissional chegar para você e falar, olha, isso você não está sabendo, mas é aqui que você vai tratar isso. Encaminhamento, é né? isso que você vai fazer, é isso, isso, isso. É uma orientação, né? Como você está pagando alguém para te dar toda essa orientação de harmonização. E o planejamento. O paciente não sabe o que é melhor para ele. Ele sabe o que é bonito e feio. Exatamente. Né? A gente chega na harmonização, a gente tem tratamentos de transformação facial, né? Que eu vou mudar. O que é transformação? Eu não gosto do meu nariz, eu vou mudar meu nariz. Eu não gosto do meu rosto, eu me acho feio, eu quero mudar. Eu não gosto do... Você entendeu? Eu não gosto do meu queixo. São transformações faciais. E nível de invasão, ele é mais invasivo? Nem sempre. Não? Nem sempre. Às vezes eu tenho transformação facial, eu tenho tratamento de manutenção, né? Que eu não quero passar melhor pelo processo de envelhecimento, né? E eu tenho um tratamento de rejuvenescimento. Muitas vezes o tratamento de rejuvenescimento pode ser mais agressivo. Né? Às vezes eu faço, por exemplo, eu vou fazer um peeling de fenol, um tratamento extremamente agressivo, com pós-operatório bem pesado, né? E é um tratamento de rejuvenescimento, não é um tratamento de transformação facial. E para que serve esse peeling? O peeling de fenol é um tipo de tratamento de rejuvenescimento dérmico. Né? O peeling ele faz uma descamação da pele, ele faz uma descamação mais profunda. É um tratamento cirúrgico feito em centro cirúrgico. Tem peelings mais superficiais. Então, quanto mais profundo, maior é o resultado. Dá um resultado grande, um resultado interessante. Né? Normalmente feito pelo dermatologista. A gente encaminha para o dermatologista cirurgião fazer esse tipo de peeling dentro do centro cirúrgico. E dão resultados impressionantes. Mas o pós-operatório é muito intenso. Então, nem sempre, por isso que eu estou te falando, o tratamento de transformação, ele é mais invasivo do que o de rejuvenescimento. O tratamento de rejuvenescimento, às vezes, pode ser invasivo também e também ter um pós-operatório mais difícil. E você trouxe uns casos para a gente? Você trouxe algum? Para a gente ter uma ideia. Porque, assim, quando a gente fala de harmonização, que eu estava falando, a gente fala de transformação facial, rejuvenescimento, né? Ou manutenção. E isso pode ser resolvido. Vamos supor, você chega com uma queixa para mim, uma queixa de uma papada. Eu estou com a papada. Mas muitas vezes você não sabe que a papada é deficiência de queixo, né? Muitas vezes você não sabe que é deficiência de face, você acha que é gordura e não é gordura, é pele, né? E às vezes você acha que não é tecido, é o tecido. Agora você imagina se eu sou um profissional que não faz tudo, porque ninguém faz tudo, né? Por exemplo, você chega na minha clínica, os procedimentos menos invasivos, às vezes eu tenho caminho para o biomédico fazer, né? Eu vou fazer algum procedimento mais superficial na pele que eu preciso. Eu tenho na minha equipe, né, um fisioterapeuta para fazer o pós das minhas cirurgias, né? Então, tem todo um leque. Você não faz tudo aquilo. Por exemplo, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, funciona exatamente como em outras áreas. Na verdade, para mim, funciona assim. Quando na área que não é estética, a gente trabalha com trauma. Eu trabalho no hospital. Você chegou com o nariz quebrado, certo?
chegou com o nariz arrebentado. Você vem para mim, que seu cirurgião bucomaxilo? Não, você vai para o serviço de otorrino. Né? Mas você chegou com o nariz, a fronte aqui afundado, a órbita quebrada, o olho afundado, tudo arrebentado junto. Aí você vem para mim. Então, esse é um processo natural para a estética também. Então, quer dizer, você vem para fazer todo um rosto, você vem para mim. Mas aí você vem especificamente para fazer uma blefaroplastia. Eu tenho na equipe a indicação de um oftalmologista que é especialista em cirurgia plástica ocular, certo? Então, eu venho... Se eu penso financeiramente, eu quero abranger as coisas, todas as coisas, né? É o que eu não posso pensar como empresário, eu tenho que pensar como médico, como cirurgião, e tem que pensar como que é melhor para o paciente. Então, você vem para fazer, eu vou fazer uma harmonização, eu faço rinomodelação, eu faço... mas você vai operar, vai levantar o nariz junto com a ortognática, às vezes a gente levanta, mas você vai operar, vem só para fazer uma rinoplastia. Aí eu tenho lá o cirurgião, o otorrino, que vai fazer sua rinoplastia. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Então, eu preciso ter o médico do meu lado. Eu preciso ter ter confiança na pessoa que eu vou. E não é o Google, né? Se for o Google, dá errado. Doutor Google. É. Então, o que eu estou achando interessante, essa parte de você falar, de ter uma visão ampliada, por exemplo, na primeira consulta, entender tudo o que o paciente precisa fazer e, quando achar necessário, né, fazer encaminhamentos. Porque é o que você falou, né, se é uma cirurgia de bléfaro ali, né, no olho, e se o paciente vai fazer só isso, indicar ele para um oftalmo ali. E então, esse é a diferença de uma visão de um médico e de um vendedor, né? Porque Exatamente. às vezes o vendedor vai falar assim: eu não faço blefaroplastia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender outra coisa, que às vezes não vai resolver para o paciente. E é interessante porque assim, o profissional hoje ele tem uma ideia errada. Ele tem uma ideia de que os procedimentos mais invasivos eles são mais lucrativos, né? O empresário ele já sabe que não. Ele já sabe que o menos invasivo, que é o cosmético, é o procedimento mais lucrativo, né? Que abrange o maior número de pessoas. Por causa da escala? Por causa da escala, né? Por causa da escala de pessoas. Então, assim, a gente vê hoje em todas as áreas uma briga só mercadológica, né? E a gente vê também profissionais de todas as áreas, tanto medicina, odontologia, biomedicina, eles querendo queimar etapas na evolução profissional, passar para fazer procedimentos mais invasivos, muitas vezes que eles não são capacitados para fazer. Ou então, fazendo cursos que, não, na verdade, nem a pessoa que está dando curso, ela é capacitada para fazer aquilo, né? E tendo a ilusão de que eu vou substituir anos de residência médica dentro de um hospital. Por um curso de fim de semana. Um curso, às vezes, de uma vez por semana, de 3, 4 dias durante 3 meses, né? E, às vezes, pegando títulos, porque a gente sabe que no nosso país a gente é bom para... Porque, assim, a educação no Brasil, o brasileiro, nós, por cultura, nós não queremos saber de educação. O brasileiro não interessa por educação. Isso é mentira. O brasileiro não quer educação, ele quer diploma. Existe a diferença. Né? É o que mostra, às vezes, que vai dar esse retorno, né, financeiro. Se você vier aqui comprar um diploma que você pilota um jato, você não se torna piloto de jato. Né? Mas acontece muitas vezes, né? Eu pego esse diploma e aí as pessoas falam, vai lá, pilota o jato. Né? E aí você... só podia pilotar um tec-teco. Até que não sei nem se fala tec-teco, é monomotor, né? Mas aí você se aventurou a pilotar um jato. E aí acontece as tragédias, iatrogenias, e muitas vezes nem são iatrogenias, né? Iatrogenia, para quem não sabe, é erro médico. Eu trabalho muito com isso, né? A gente trabalha bastante com iatrogenias em face. E acontece muito, às vezes, o desconhecimento do próprio profissional que fez aquilo. A gente vê o desconhecimento, ele não sabia que ele podia causar aquele tipo de dano e não foi ensinado aquilo para ele, às vezes até o próprio profissional ele foi iludido ali e vira como isso está no meio de uma briga de mercado, que as pessoas estão brigando muito mais pelo mercado do que pelo paciente em si, vira uma miscelânea que a gente não consegue discernir o certo do errado ali, muitas vezes. E quais são as iatrogenias que você acha que é mais comum, assim, que tem chegado no consultório? Qual tipo, assim? Tem chegado iatrogenia, olha, muito por produto inadequado,
Né? Produto que passa mesmo assim na pele? Produto de colocar, por exemplo, fios de tração. Okay. A diferença é muito grande. A diferença, por exemplo, eu compro fio de extração com registro da Anvisa, que uma caixa vai custar R$4.000, ela mesmo comprando num site chinês, ela vai chegar aqui por R$200. Então, isso é uma escala de volume grande. Se eu fizer as contas, ela compensa. Mesmo que eu cause heterogenia numa pessoa. Então, se eu sou um empresário que só pensa financeiramente, isso aí, para mim, é interessante. Entendeu? Por quê? Porque eu vou causar uma heterogenia grave. Depois de 1.000 procedimentos, eu já ganhei mais de R$1 milhão. E isso, mesmo que eu for fazer uma indenização, você sabe que vai ser... daqui muitos anos e um valor muito inferior. Então, pensando... Em escala, isso é interessante. Tanto que a Anvisa está soltando aí uma série soltou recentemente, inclusive, uma série de panfletos mostrando as diferenças para você olhar um botox verdadeiro de um botox falso, como que é o selo. E eles estão ficando cada vez mais próximos, né? Às vezes até a gente está acostumado ali, e às vezes você não sabe, mas o botox, por exemplo, falando botox porque é uma marca de toxina, né? Mas tem outras também. A Allergan, ela tem um cuidado específico com isso, e ela não vende esse produto, às vezes, para o profissional que não é legalmente habilitado para fazer. Você tem que ter CRM, CRO para comprar o produto. E muitas vezes a gente tem profissionais que não têm, eles não têm nem acesso de compra diretamente da Allergan, porque a Allergan não trabalha com distribuidor. Então, tem todo um procedimento que leva, muitas vezes, você a usar produtos inadequados. Então, aí é um fator da... Então, aí vejo dois problemas. Um produto não adequado com um profissional não capacitado. Isso. Resultado é heterogenia. E um paciente mal informado, né? Mal informado e iludido. E aí você junta dois problemas e você não juntou o maior deles, que é o que nosso país tem em todas as áreas, que é a impunidade. Então, por exemplo, se isso acontecesse um problema desse nos Estados Unidos, o que ia acontecer com um dentista, um médico, um biomédico? Provavelmente perdeu. Provavelmente ia para cadeia, né? Se ele usou produto inadequado, ele fez procedimento que ele não estava apto, provavelmente ele estava preso. No Brasil, qual que é a chance disso acontecer? Então a gente está falando de um rolo de tragédia. E que significa que então eu não faço a harmonização? É a mesma coisa de eu falar para você, então não tenha filhos. Não é aí. Então não tenha filho. Tenha seu filho, né? Mas tenha adequadamente, tenha seu filho e preste atenção no seu filho, cuide dele dessa forma xixi. Então, quando você for fazer o paciente precisa entender, primeiro, que o Google não é o melhor lugar de se... E nem muitas vezes a empresa. Eu preciso de um médico de confiança, de um profissional de confiança para me orientar. E que não pense financeiramente, ele pense em mim, que tenha conhecimento. Isso é o ideal para qualquer coisa, né? Mas eu olhando agora, assim, como do outro lado da mesa, né? Não como o profissional da saúde, mas como o paciente, como que isso está difícil. Porque tá tendo, parece que essa geração mais nova, não sei se é impressão, mas como a gente está muito na área da saúde, a gente vê isso, eles já formam sabendo que tem que ser vendedor. Ela quer comprar um rosto. Ela não quer ir para o médico fazer uma consulta de jeito nenhum. É isso que eu estou te falando. O paciente chega lá, a última coisa que ele quer é pagar. Na hora que ele chega lá, fala, doutor, mas esse aqui é o valor da consulta? Não, eu vim aqui, eu quero fazer só um preenchimento. Eu falei, então tá bom. Só quer preenchimento aqui por causa disso? Não, e ele fala o lugar. Ele fala, eu quero assim, eu acordei, eu quero pôr tantos fios. Eu quero fazer, tipo assim, como você acordou com vontade de pôr fio, que coisa é essa, né? É porque ele já fez a consulta dele ali na internet, ele viu que todo mundo pôs e ficou, mas ele não sabe que o rosto dele não é igual, que todo mundo não é igual, que vai dar diferença. Então, assim, a gente vê que isso é uma cultura que o mercado está colocando nas pessoas. Por quê? Porque essa cultura de massa gera muito mais lucro. Essa cultura de massa... ela não precisa... Porque o profissional de harmonização invasiva, que é no caso que a gente for pensar o extremo da invasibilidade ali, que é o cirurgião plástico, especialista em face, né? Às vezes cirurgião bucomaxila, especialista em harmonização facial. Demora muitos anos, né, para formar. Eu não tenho nem como trazer esse profissional de Cuba, né? E eu não tenho como dar volume nesse tipo de gente. O que o empresário, o grande empresário pensa? Ele pensa em volume,
né? Em grande quantidade. Escala. O que a XP está pensando ali quando ela compra, né, clínicas de conglomerados de clínicas de estética? Ela está pensando no que ela vai contratar um cirurgião plástico especialista em face, cirurgião bucomaxilo, especialista em harmonização. Não, ela está pensando em volume, né, em milhões, em números, né? Então, eu crio essa cultura. Quando eu crio essa cultura, eu crio uma cultura que não é muito boa individualmente para o paciente. E ele é vítima da cultura dele mesmo. Eu acho bem interessante, tem até algumas piadinhas que a gente vê na internet que parece que todo ex-BBB já ganha um kit de harmonização facial e lente de contato, né? Pronto, se ele não né? entrou com ele, ele vai sair com ele, é a garantia. E o que eu acho interessante quando eu vejo esses memes é porque não tá falando dessa harmonização que vai deixar a pessoa realmente bonita, mas assim, vai deixar ela igual aos outros. Então, é uma descaracterização quase de quem ela é ali para uma padronização de uma cultura de massa. Até porque o que é bacana, o que é harmônico, muitas vezes não é visto, né? O que é harmônico, às vezes a gente nem percebe, não é? A gente vê, assim, do que a gente fala? É igual notícia de jornal. Eu vou falar... Se você já imaginou notícia de jornal, chegando no jornal nacional e falando, está tudo bem na casa do fulano, ele ama sua esposa, os seus filhos estão felizes. Ninguém fala isso, né? A gente fala assim, o marido matou a mulher e estuprou os dois... É assim. Então, a gente só vê aquilo que é... Você vê o quê? De harmonia? O que você está vendo aí no rosto dos outros? Ah, foi o sertanejo fulano e tal. Você viu o que fizeram no rosto dele? Ele está achando que é bonito. Meu Deus, coitado. Ele tá terrível. É isso que a gente fala. É isso que vira notícia. Não vira notícia, que você viu a boca dela, fulana? Que é isso? Tá parecendo duas linguiças toscanas. Não é assim? Isso vira notícia. Mas não vira notícia aquilo que é harmônico. Porque passa despercebido. Passa despercebido, é uma beleza natural. E isso aqui é interessante. Quer ver? Vou mostrar uma imagem do que é um... Para o telespectador, né? Telespectador que fala? Como é que fala de podcast? Como que fala? A audiência, os seguidores, a audiência. Seguidores, né? Porque para o seguidor ter uma ideia do que é um tratamento de rejuvenescimento e o que é um tratamento de transformação. Quer ver? Vamos pôr... Consegue? Qual que você quer? Qual a imagem? Vamos pôr de rejuvenescimento primeiro? Então, isso aqui é um tratamento de rejuvenescimento facial, né? Você vê que não mudou o padrão facial que ela tinha, né? O nariz, ele teve uma curvatura, mas por causa da idade, ele foi caindo um pouco. Olha só, a pálpebra foi caindo, teve uma perda óssea aqui da estrutura óssea, a estrutura óssea dessa região, né? E dessa região acaba caindo essa parte aqui que a gente chama de jaw, com inversão do sorriso. A gente vê essa parte aqui, que é a linha de marionete, né? Bem aqui, ó. E aí, quando você volta, é um tratamento que não alterou o rosto dela. Um tratamento de rejuvenescimento facial. Quer ver? Vamos ver mais um. Outro tratamento aqui mais agressivo de rejuvenescimento facial, com os peelings agressivos. Olha só, desinversão do labial. Essa aí foi uma associação bem grande de vários tratamentos, né, que a gente fez. Mas é um tratamento que não muda o padrão facial do paciente. Ela tem o mesmo padrão facial. Você não consegue ver que é a mesma pessoa? Sim. Né? Não teve uma alteração. O nariz dela é diferente. Não é. A boca dela é outra. Não é. O formato do crânio... Não mudou. É um tratamento de rejuvenescimento. Esse aqui é outro tratamento de rejuvenescimento facial, né, que passou aí por várias áreas, né? Eu que fiz, mas passou por várias áreas. Então, você vê que a gente fez vários procedimentos. Aqui o jaw, que caiu. Mas você vê que ela era assim. E a idade transformou ela para cá, né? Nós só fizemos o quê? Um procedimento de retorno do que era possível fazer. Lógico que tem dentro de uma possibilidade. Mas a gente vê, o osso dela antigamente vinha até aqui. Então, a gente preencheu essa região, né? Devolvendo aqui, ó, trazendo a pele para a reposição. Nariz que caiu, a gente voltou um pouco o nariz, aqui o contorno, esse afundamento do crânio. Ó. Isso aqui não é pele, né? Isso aqui é alteração de crânio com a idade. Então, a gente vai colocando um preenchedor para recuperar a posição
é um tratamento que não mudou o rosto dela. Você não descaracterizou a pessoa. Aqui precisou de cirurgia ortognática? Ela não fez nenhuma cirurgia. Porque o queixo... Esse tratamento é um tratamento não invasivo com preenchimento, né? Qual que é a diferença aqui? Isso aqui pode ser feito com cirurgia, certo? Com próteses faciais, que a gente faz isso de forma definitiva, tá? Com preenchimento, no caso dele, de preenchedores de ácido hialurônico, que é o que foi feito aqui, ela precisa de uma manutenção. Então, ela precisa de uma manutenção, tem um planejamento que é feito para que tenha manutenção do volume, da estrutura, né, já que ela não quis passar por procedimento. Então, o paciente pode escolher, às vezes, para o mesmo problema, ele pode escolher se ele prefere um tratamento menos invasivo, certo? Mas que necessita de uma manutenção, por exemplo, uma rinomodelação. Ela, às vezes, resolve para alguns tipos de nariz aquilo que incomoda o paciente, mas ela precisa de uma manutenção. Então, a gente faz um planejamento de manutenção, certo? Diferente de uma rinoplastia, né? E tem porque que é definitiva. Que é definitiva. Então, eu faço definitiva, assim, né? Porque com a idade vai cair novamente, mas, assim, é um tratamento já de longo prazo. A mesma coisa aqui que eu posso fazer com próteses faciais, né? E por isso que é importante o profissional ele não se ater simplesmente ao que ele faz, ele ter um leque para falar para o paciente. Muitas vezes o que ele não faz, ele saber pelo menos aonde que... não, eu quero definitivo, doutor. Então vem aqui, tem o meu colega que faz assim, você entende? E ter esse olhar voltado ao paciente, porque se ele for pensar só economicamente, ele não faz, ele não vai indicar. Nem vai falar para o paciente que existe essa hipótese. Exatamente, nem vai falar. Então, assim, esse tratamento é um tratamento, você vê que ela é um tratamento menos invasivo, de alto resultado, mas é um tratamento que precisa de manutenção. Então, ela tem que ter uma manutenção. Foi uma escolha do paciente. Quando a gente faz, por exemplo, a beleza cervical, né? Tem um caso aqui de beleza cervical, tem um cirúrgico e um não cirúrgico. Então, olha só. O paciente, ele olha esse caso aqui. O que ele enxerga aqui? Que ele precisa tirar gordura. É só isso que ele enxerga. Ele chega para fazer lipo de papada. Se eu sou um profissional que só sabe fazer lipo de papada, ou cirurgião dentista, ou, sei lá, médico dermatologista, ou, né? Eu só sei fazer, eu vou vir aqui fazer a lipo de papada. Vai adiantar? É um erro comum que a gente vê. Lipo de papada que não adianta, né? Por quê? Porque ela tem uma deformidade esquelética, né? Não é a lipo de papada que vai resolver isso aqui, que ela quase não tem gordura aqui. A gente pensa que é gordura, mas não é, né? Esse aqui não teve processo. Aí eu tenho uma escolha. Essa aqui, por incrível que pareça, essa menina aqui é médica, é minha irmã. E aí, ela mesmo sendo médica, ela tem medo de cirurgia. Não gosta de cirurgia de jeito nenhum, não queria fazer. Eu não gosto de ir no dentista. Hã? Não gosto de ir no dentista. Você não gosta, né? Qualquer motorzinho. Então, ela não queria fazer cirurgicamente. Aí a gente fez o quê? Sem cirurgia. Isso aqui é um procedimento sem cirurgia, certo? O antes e o depois são 15 dias de diferença, né? Do antes e depois. E é um procedimento pouco invasivo, é um preenchimento, mas necessita de uma manutenção. Então, ela tem que voltar lá anualmente para fazer 1/3, normalmente, do incremento de preenchedor que a gente colocou nessa região aí. Poderia ter sido feito cirurgicamente? Quer ver? Tem um caso que a gente fez cirurgicamente. Olha, esse caso já é um caso também de uma médica, amiga minha, que eu operei e que foi feito cirurgicamente, né? Que ela fez o mesmo contorno, né? Aqui a gente fez cirurgia. Então, assim, você pode dar as duas opções para o paciente, ele sabendo às vezes que ele tem que fazer uma manutenção ou não, né, e indicar ou não, e ele saber se ele quer fazer um procedimento mais invasivo, mais definitivo ou menos definitivo e dar continuidade. O ideal, na verdade, é eu ter continuidade com os meus cuidados. Essa ideia de que eu vou fazer um procedimento e acabou o meu cuidado comigo, isso não procede, porque a gente constantemente está envelhecendo. Né? Então, por mais que eu fale assim, é um procedimento e acabou. Invasivo não é um procedimento, mas você vai, né, cuidando do rosto, da face, né? Tem que ter esse... Isso até me vem uma pergunta. E já que a gente está sempre em uma mudança, né, óssea, esquelética, tudo, né, na história, desde o dia que a gente nasce, vai tendo alteração. Qual a menor idade
por exemplo, eu quero fazer, eu sou jovem, então eu posso fazer uma harmonização facial ou eu tenho que esperar até os 20 e tantos anos? Não, isso é relativo, né? Porque hoje tem pacientes que são traumatizados com algumas coisas, né? A gente sabe que tem, né? E tendo a orientação e dependendo da idade até menor, com a autorização dos pais, a gente faz ainda alguma alteração, às vezes de nariz, né? O próprio plástico faz, dentro da idade. Então, isso é muito relativo, isso é de pessoa para pessoa. Não tem não pode fazer porque você tem 18 anos e não deve fazer, você só vai pôr peito quando você tiver 30. Não é. Você entende isso? Né? Na harmonização é a mesma coisa. Então, a gente vê algumas melhoras, vê se isso vai ser bom para o paciente, vai ser uma avaliação muito, muito clínica, pessoal, né? E também familiar, porque, né? Porque precisa da autorização. Não, isso quando fala de menor, né? Mas às vezes tem pacientes novas que não são menores. Tem uma paciente nova aí, ó, bem novinha. Vamos colocar aqui, a gente colocou. Olha só, paciente bem novinha, né? Teve uma melhora expressiva de nariz, ó, né? De distância nasolabial dessa pele, de contorno, né? Então, você vê que é uma idade que você fala, não precisa, como é que vai fazer uma menina dessa idade harmonização? Mas ela queria, ela achou bom, ficou feliz, a família ficou feliz, a mãe ficou feliz, o pai ficou feliz, então a gente não vê, né, o que tem de ruim nisso aí, só tem coisa boa. Você trouxe pra gente algum caso voltado à transformação? Sim, trouxe alguns casos de transformação. Essa palavra fica ruim, né? Ela parece que é ruim, né? Você fala, vou fazer uma transformação, e se eu não quero? Não, às vezes eu tenho um nariz que não me agrada, eu tenho uma coisa que não me agrada, às vezes eu posso transformar o meu rosto para melhorar. Tem coisas que as pessoas não sabem. Muitas vezes elas têm, por exemplo, vou dar um exemplo para você de vários. A pessoa tem essa borda aqui do olho bem funda. Tem uns que cabe até uma moeda aqui. E ela não sabe que aquilo ali pode melhorar. Aqui é um tratamento de transformação. E isso pode mudar o padrão facial, dar uma melhora de harmonia no tratamento. E às vezes são tratamentos pequenos também de transformação. Quer ver? Vamos colocar uma transformação facial. Vamos ver se vem uma... Bom, isso é uma transformação facial. Você vê que são pequenas alterações em locais específicos que geram uma diferença considerável. Nossa, né? Bem significativo, assim. Ficou bem bacana, né? Bem natural. Você não tem, apesar de ter o nome, é uma transformação facial. Olha como você olha para essa pessoa e você fala, não, ele é uma pessoa transformada. Não, né? A transformação facial não quer dizer que você vai ter uma grande alteração, porque a ideia da gente é que vai ficar uma pessoa muito alterada. A ideia não é essa. A pessoa vê e vê uma beleza natural, uma beleza sem extravagância, que a gente fala, né? Aqui, até o que eu olho assim para essa foto dele, eu consigo ver uma mudança no contorno, né? Principalmente, né? Até parece esquelético aqui, mas mudou esse padrão. Mas eu não sei se fez alguma coisa a mais, mas esse tratamento é um tratamento menos invasivo natural. Também, que precisa de manutenção, tratamento de harmonização. Você vê que tem um avanço da maxila, né? E precisa ter um olhar bem técnico para fazer, né? Uma alteração de nariz, um avanço na maxila, uma pequena alteração de lábio, muito pequena, né? E olha só, uma pequena alteração, mas o que deu grande diferença foi a alteração de contorno de crânio. Ó, a alteração de contorno de crânio, você vê que o crânio ele é muito fino, né? Ele tem uma tendência muito pontuda no queixo e a gente traz harmonia para essa alteração de crânio ali e também contorno dos olhos. Olha como o contorno dos olhos é fundo e a gente trouxe um contorno dos olhos mais saltado, com preenchimento também ali naquela região e deu uma diferença bem bacana. Bem, né? Legal. Esse aí é um tratamento simples e pouco invasivo. Né? E está tendo uma tendência maior no consultório que você está sentindo em relação a homens também procurando harmonização? Porque antes, vamos ser sinceros, as mulheres tomavam conta, né? Mas hoje eu tô olhando assim, o campo sertanejo, tá todo mundo ganhando kit também. Porque tem essa cultura do homem é bruto, rústico e sistemático, né? não toma nem banho, né? Mas está acabando, né? Essa ideia aí de que o homem ele não pode ter cuidados pessoais, ele não pode cuidar da autoimagem, né? Isso aí está acabando. A gente vê que ele tem até... A odontologia entrou na harmonização facial e derrubou muito disso aí, porque ele tinha o homem tinha muita resistência de um dermatologista. E no cirurgião plástico ele tinha uma resistência maior ainda, né? Então, no dentista ele tem que ir,
né? No dentista ele vai para tratar de dente e muitas vezes o dentista olha e fala, vamos fazer isso, vamos fazer melhor. E ele quer melhorar, né? E ele vê a possibilidade de melhorar e ali tá do lado, tal, acaba que faz. E aí o colega viu, ficou bacana, o outro vai e tal, e aí acabou, tá diminuindo. Aí a gente vê que tem muito menos esse mito do homem que não se cuida, né? Aquele que é cachaceiro, barrigudo e careca, né? Graças a Deus tá tendo essa mudança. A sociedade estava esperando por A gente isso. está dissociando a masculinidade da falta de cuidado, da falta de higiene, da falta de uma certa vaidade pessoal, vaidade né? pessoal, Um cuidado. Exatamente. Isso está sendo dissociado, né, naturalmente. E a gente vê essa mudança também na autoestima das pessoas, né? Porque, assim, a harmonização, acho que claro, que tem, né? Tudo que é procedimento que são feitos, tanto de saúde, sempre vai ter aqueles profissionais que fazem uma coisa bem feita e aqueles que acabam gerando uma heterogeneia, uma deformidade no paciente. Mas, assim, o que eu vejo quando uma pessoa fez, por exemplo, essa paciente que você mostrou... Esse não vira notícia, né? Isso não vira notícia. Tipo a sua irmã lá. Fala, cara, a autoestima que deve ter mudado pra ela, pra fotos, pra sair, pra se arrumar. Exatamente, mas é isso que nós falamos, né? Que isso aí não vira notícia de jornal. Não vira notícia de jornal, o sertanejo que veio lá, né? E ficou ruim, o rosto dele. Esse todo mundo fala, mas aquele que tá harmônico, ninguém fala, né? Então, assim, por quê? Porque não é para falar mesmo, é aquele negócio, né? Ninguém vai te dar uma notícia de jornal, olha, tá tudo bem na casa da Rafaela, ela ama o esposo, o filho tá feliz, tá todo mundo bem. Não vira notícia, né? Exatamente. Essa não vira, não dá ibope. Essa é outra transformação facial super bacana, né? Nossa, essa transformação foi transformadora. Foi. Inclusive, esse rapaz, muita gente boa, eu atendi ele no Hospital da Face de São Paulo e ele autorizou a gente postar, a gente postou e teve críticas dele, né, na internet, falando que homem não fazia esse tipo de procedimento e ele me ligou, né, e deu testemunho e falou lá que absurdo, que ele gostou e tal, e que ele era homem sim, que tinha namorada e tal, não sei o quê. E é um cara super bacana, mas olha como tem gente ainda retrógrada, né? Que você pensa, pô, como ficou bacana, né? Muito bacana. Um procedimento pouco invasivo. Você vê que o pós, lá, tá antes e pós-imediato é logo na sequência, né? Então, não é um procedimento cirúrgico. A gente tem grandes alterações aqui, que a gente tem com cirurgias ortognáticas, obviamente, né? E essa é uma alteração que é bem grande. Na verdade, se você não viu antes, esse paciente ele passa desapercebido. Você não fala que ele fez harmonização. Se você não conhecia ele antes, você fala, não, né? Ele passa naturalmente. Você fala assim, nossa, uma pessoa bonita, né? Só. Não... O interessante é isso, não é você falar assim, você tem um bocão, você tem um nariz para cima, você tem um olhão, você tem, sua sobrancelha é da Nike. Não, o interessante é você ter um rosto harmônico e natural, né? E mais bonito, é mais ou menos por aí. Agora eu fiquei com dúvida, qual procedimento foi esse que não foi tão invasivo e que deixou esse resultado tão bacana? Não, esse aí é uma associação, né, de alguns procedimentos, fios, preenchimentos, procedimentos dérmicos, né? São todos procedimentos pouco invasivos, mas é uma associação de vários procedimentos. Que bacana, muito legal. Tem mais algum de transformação aí? Tem um feminino, né? Esse já é um misto de procedimento cirúrgico com procedimento de harmonização, mas é um procedimento de transformação também, né? A paciente teve um resultado também com emagrecimento facial. É um procedimento que a gente faz bastante, né, no consultório. É um procedimento de emagrecimento facial, lipo, bichectomia, reduções de gordura de bolsas de olhos e associado a preenchimento facial. Eu até ia perguntar se ela tinha emagrecido nessa Não, ela até emagreceu, porque assim, na verdade, quando você melhora a autoestima, é interessante isso. Se você vê aquela primeira paciente que nós mostramos, você vê até a feição da segunda foto de alegria, ela é diferente, né? Então, a autoestima, ela puxa, uma coisa puxa a outra, né? É incrível. Isso eu falo por mim, Rafaela, eu era carequinha. Né? Já estava aqui, ó, e eu coloquei implante de cabelo.
fiz o implante de cabelo, mas já fez o implante de cabelo, eu já animei para ir para academia, eu já animei já anima para fazer outras coisas. Então é natural, isso é uma coisa. Essa parte. É verdade, eu vejo essa diferença até nas fotos antes e depois, o outro fala, nossa, fez de propósito, pôr um batom no paciente. Não, o paciente já vem assim, né? Quando vai voltar, ele já mudou a autoestima dele, ele já pintou o cabelo que estava branco ali, porque deu essa mexida nele e ele falou, nossa, fiquei bacana, a vibe muda, né? Até uma paciente, aquela que a gente mostrou de rejuvenescimento, vamos ver se a gente consegue achar, essa mesmo. Olha só essa paciente, essa segunda foto, você vê que ela nem tem tanta qualidade, porque é uma foto que ela não é de Goiânia, ela que me mandou. Mas olha a diferença de expressão. O que é a diferença de expressão? Né? A expressão fala tudo, né, do rosto, ó. Não é só porque ela está sorrindo, mas olha a diferença de expressão. Né? Quer dizer, a autoestima, ela muda tudo, né? Ela muda, assim, você muda a alegria, traz alegria, traz autoestima, traz um bem além da estética, né? Dá pra ver que ela tá sorrindo de verdade, tá sorrindo até com os olhos ali, tá tudo essa mudança, né? Bom, esse é um caso de rinomodelação, que é um tratamento não cirúrgico. E qual a diferença da rinomodelação para a rinoplastia? A rinomodelação é um tratamento não cirúrgico e ele necessita de continuidade, ou seja, ele precisa ser feita uma manutenção constante para que ele fique assim. A grande vantagem dele é que ele é reversível, ou seja, se eu não gostei, eu posso fazer a reversibilidade, mas ele precisa de uma manutenção, diferentemente da rinoplastia, que é uma cirurgia mais invasiva, também de um custo maior, e que eu não preciso ficar fazendo essa manutenção com tanta frequência, né? A gente colocou esse paciente meio de frente, não tão de lado, porque o que acontece? O que eu tenho visto muitas vezes, né, na internet, nos posts, são rinomodelações feitas de forma inadequada, onde a raiz do nariz, que é essa região próxima aos olhos, que a gente tem uma celinha, ela é preenchida totalmente e de lado fica bom, mas de frente o paciente fica com cara de cavalo e ninguém posta ele de frente e é feito de forma inadequada, né? Então, é muito comum, tem sido muito comum isso aí, e isso é um cuidado que a gente tem que ter para que não aconteça isso. Essa paciente ficou super feliz, ela não queria fazer nada invasivo e deu manutenção, continua dando manutenção, é uma opção de tratamento para quem não quer fazer cirurgia. E isso é categorizado como uma transformação facial. Transformação por quê? Porque ela nunca teve o nariz tão empinado, né? Esse caso aí, mesma coisa, é uma transformação facial, né? Ele tem um carocinho ali no nariz, o nariz meio de tubarão, que a gente fala, né? E a gente fez uma rinomodelação com um cuidado de manter a raiz do nariz ali, aquela região ainda, para que ela de frente não fique ruim. Ó, agora você sabe olhar, né? Depois eu que já estou olhando direto. E você vê que tem algumas outras coisas que tinha que fazer, né? Distância nasolabial, mas ela quis fazer só isso aí. E foi feito e precisa de manutenção, senão volta a ficar como era, tá? Então, a rinomodelação é um tratamento contínuo, tá? Já que você está aqui, vou fazer uma consulta. Eu quero manter. Então, assim, eu não quero chegar nesse ponto. Quem eu procuro e quais são os tipos, normalmente, de tratamento? Que é tipo uma manutenção, não sei como é que fala, para... Então, o tratamento a gente tem de transformação, de rejuvenescimento e de manutenção. Você chega numa consulta por um tratamento de manutenção e harmonização facial. Ou seja, eu passei de 22 anos, é o ideal de eu começar a pensar em manutenção. Seria o ideal, né? É o que a gente não vê normalmente, mas é o ideal. Então, numa idade, para cada pessoa, eu vou ver geneticamente o que ela precisa para que se mantenha, que não tenha uma degradação daquilo que é o rosto dela hoje. Então, a gente começa desde home care, tratamentos de proteção solar, até procedimentos de recomposição óssea. E aí vai aumentando a idade, né? Eu vou com 25, eu vou mudando os procedimentos, eu vou fazendo a recomposição da alteração do crânio, das alterações de ligamento, das alterações de tecido gorduroso. São pequenas alterações que eu não vou deixando acontecer. Eu vou fazendo pequenas intervençõezinhas antes que ela vá mudando o meu padrão facial e que isso fique perceptível.
né? Aí sim, aí é o melhor tipo de tratamento muito melhor do que o de rejuvenescimento, né? É o tratamento de manutenção. Mas é mais difícil, porque normalmente o ser humano ele tem a tendência de deixar o negócio acabar para poder correr atrás, né? Quando tá tudo em cima, a gente não pensa, eu quero manter tudo em cima. Essa revisão de carne que a gente fala. Mas seria o ideal essa consulta para manutenção, até para indicação de produto de home care, o que é que vai fazer e tal. Chegando numa idade mais avançada, aí a gente vai alterando, vai fazendo um planejamento. Quando você está com 22, 23, 24, é diferente do de 30, do de 35. E mesmo o de 35, ele não é igual para todo mundo de 35. São tratamentos diferentes, né? São planejamentos de manutenção diferentes. Cada pessoa, isso é muito individualizado, o envelhecimento, né? E tem fatores genéticos envolvidos. Tipo de pele, de rosto. De rosto, de crânio, tipo de envelhecimento, padrões familiares, uma série de diferenças. Então, isso vai ser individualizado para você, qual que é o tratamento que vai manter seu rosto, para tentar manter o máximo possível, com bioestimulação, com preenchimentos também, pequenos preenchimentos, com nutrição de pele, com o que a gente chama de nutrição intradérmica de pele e de tecido, né? Ou seja, reforço ligamentar, uma série de coisas para ir mantendo o seu rosto na forma com que ele é. E aí você consegue chegar, lógico, numa idade aparentando muito menos ter tido algum tipo de intervenção numa idade muito mais avançada. Né? A gente vê algumas coisas assim. E quanto mais precoce, por exemplo, eu vou fazer manutenção, menos agressivo no futuro. Então, se eu começar com os 30 antes, significa que os procedimentos são menos invasivos. Você não vai deixar acontecer. Você não vai deixar acontecer. Minha casa começou a dar uma rachadura aqui. Eu vou arrumando, eu não vou deixar a coisa cair, né? Então, você vai mantendo uma estrutura. Olha, eu tenho uma estrutura ligamentar na face que eu estou reforçando e eu estou mantendo ela, é diferente dela cair e eu tentar puxar e fazer um lifting. Eu estou mantendo as minhas células vivas, né, com bioestimulação, com nutrição, produzindo colágeno, produzindo elastina e estou mantendo aquilo ali. Não, sem um excesso de gordura também que eu estou mantendo. É diferente de eu deixar essas células morrerem, né? E aí virarem fibrócitos e aí não produzirem colágeno e eu tentar revitalizar isso depois. É totalmente diferente. Então, o ideal realmente é você fazer esse acompanhamento com um profissional adequado. Então, o que eu tô concluindo aqui de hoje é que eu tenho que marcar consulta. Tenho que marcar consulta, porque já tá ali. Passou dos 30, tô com 31 ali, então acho que já tá na hora de começar. Né? O ideal. Já que não fez com 20 e poucos, né? Tem que... porque a tendência nossa é pensar quem tá bacana não precisa marcar consulta. É o contrário, para quem tá bacana precisa se manter bacana, né? Para evitar até mais procedimentos mais invasivos depois. Isso. Doutor, agora nós temos um quadro aqui que chama Mitos ou Verdade. Eu acho que quando você veio aqui não tinha esse quadro ainda. Não. E agora eu vou fazer umas perguntas você assim. Só pode responder sim ou não? Não, pode explicar um pouquinho, tá? Mas tem que falar se é mito ou verdade, essa aí. Porque eu vou fazer as perguntas que todo mundo pensa e não tem coragem de fazer. Então eu vou começar com a primeira. O preenchimento labial é doloroso? Mito ou verdade? Verdade. Muito doloroso. Isso aí as pessoas não querem contar na hora. Não quer contar. E assim, o que o povo não sabe é o que, por exemplo, aí você tem a diferença do profissional, porque eu tenho lá, por exemplo, na clínica, preenchimento labial, normalmente é feito com sedação. Então, eu tenho a sedação, que a gente tem vários níveis, não é só anestesia local, porque a própria anestesia local labial é dolorosa, né? Então, aí a gente faz o quê? Uma sedação com óxido nitroso. Você sabe que ele é uma... Então, eu tenho níveis de sedação, né? Sedação para pequenos procedimentos, que são sedação com óxido nitroso. O óxido nitroso, você dirige normalmente, entra, sai. Então, ele é feito assim, para fazer botox, para fazer esses procedimentos pequenos, que são dolorosos. Por quê? Porque ele equivale a 20 miligramas de morfina na sua veia. Então, ele diminui demais essa sensação de dor. Demais. Praticamente com a picadinha do botox, você nem sente.
Você não sabe o que é, né? Então, ele diminui. Você anestesia o lábio, faz uma sedação e tal. Então, tem gente que faz no cru, né? Mas que dói. Se você for fazer o preenchimento sem sedação nenhuma, então a gente faz lá na clínica a sedação com óxido nitroso, a sedação com propofol, junto com o médico anestesista que a gente tem lá, que é o melhor que tem na cidade. Tenho que fazer uma propaganda pro meu amigo Luciano Debs. Mas a gente faz também procedimentos em centro cirúrgico com anestesia geral. Mas para esses procedimentos pequenos, óxido nitroso e anestesia local, porque dói demais. Dói mesmo. Preenchimento labial dói. Aí, outra pergunta. A aplicação do Botox é irreversível? Por exemplo, fiz o Botox, ai meu Deus, não gostei, quero voltar. Dá para voltar? Essencialmente não. Essencialmente tem que esperar o tempo. E algumas coisas que dão errado, por exemplo, não é que deu errado. Uma sobrancelha ficou mais alta do que a outra, é normal, a gente corrige isso, mas não é tirando o efeito do Botox, né? Aplicando em outro grupo muscular. Mas esse mito de que eu vou tirar o efeito do Botox com DMAI, eu vou tirar o efeito do Botox com XY, com laser, não, deu errado aqui o Botox, ficou torto e eu vou fazer. Não, isso não tem como. Né? O que acontece muitas vezes por exemplo, eu tenho uma ptose, que a ptose, para quem não sabe, ficou com o olho fechado. Né? A gente faz uma ação em outro grupo muscular com um tipo de medicamento e a gente consegue reverter rapidamente essa ptose. Mas não é que eu tiro o efeito do Botox. Essa remoção do efeito do Botox, isso é falso. Tá? Isso não tem... Então não dá. Não. Então, assim, ele é irreversível. Ele reverte no tempo dele naturalmente. Mas trocar assim não dá. Uma outra pergunta. A harmonização facial pode causar deformidades? Opa! A gente trabalha com isso, né? A gente trabalha com heterogenia, bastante heterogenia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, fazer com critério, com produtos, né, criteriosos, com profissionais criteriosos. Porque realmente pode causar deformidades graves até. Até os produtos também, né? Produtos falsos causam deformidades faciais, né? Então tem que ter um cuidado geral, né? Com o profissional, com o local, isso, né? E também com os produtos. Porque o paciente, ele é muito susceptível, vamos ser honesto. Então, assim, ele chega lá, ele tá confiando no profissional. Porque se achasse que fosse ruim, ou que ia dar ruim, ele não ia lá. Entendeu? Mas tem muita gente doida, viu? Eu posso te falar. Tem muita gente que arrisca, assim, na loucura. Eu posso te falar porque eu trabalho com isso. E tem gente que foi num amigo que destruiu o rosto da colega, né? É um negócio inacreditável, mas acontece, sabe? Acho que não ia acontecer com ele. Eu vi que isso deu ruim com fulano, mas eu vou lá pagar pra ver. Com o meu rosto, entendeu? Isso aí acontece. Isso aí... Tem essa parte. E agora uma pergunta muito voltada para mim, porque eu tenho uma pessoa que tem muita alergia e tem vontade de fazer harmonização. A pergunta é se a aplicação de preenchedores faciais pode causar alergia. Qualquer coisa pode causar alergia, né? A gente tem um caso da menina que cheirou a pimenta, que teve uma reação grave, né, esses dias atrás. Qualquer coisa. Então, a gente trabalha com a possibilidade de alergia. Lógico que alguns produtos mais do que outros, né? Muito mais do que outros raríssimos. Mas a gente tem que ter esse cuidado aí todo desse processo alérgico, mas não traz inviabilidade, né? Tendo alergia de um tipo de preenchedor não quer dizer que vai ter do outro, tendo alergia de um tipo de produto não quer dizer que vai ter do outro, e a gente consegue fazer a harmonização normalmente em 100% das pessoas. E tem como fazer um teste para saber se essa pessoa vai ter alergia? Em alguns produtos que são mais susceptíveis e que têm reações alérgicas, como hialuronidase, alguns outros a gente faz testes, chama teste Matô, uns testes antes para fazer esse tipo de avaliação. Em alguns não, é feito logo depois que deu a reação alérgica, é feito o tratamento da reação alérgica em si, né? Mas eu acho que para qualquer área da saúde a gente tinha que ser treinado para uma reação alérgica grave, né? A gente tinha que ter tudo ali, né? Lá na que você tem, né? Possibilidade de fazer acesso de via aérea, né? Adrenalina, e você sabe, você é dentista, você sabe que todo profissional tem que ter essa capacidade de lidar com o inesperado ali, que é possível de acontecer. É o que a gente estava conversando sobre preenchimentos, né, daquelas pessoas que não têm
não são cirurgiões especificamente, né? Eu vou fazer um preenchimento no nariz, em rinomodelação. Pode acontecer do preenchedor, né, trazer uma cegueira ali. Né? Uma obliteração do canal. Uma obliteração da artéria oftálmica e, consequentemente, o paciente parar de enxergar. E, nesse momento, eu tenho basicamente 30 minutos, 40 minutos para fazer a reversibilidade. O acesso retrobulbar, que é um acesso por baixo, lá no olho, é um acesso que, se eu não for buco, maxilo, cirurgião plástico ou cirurgião oftálmico, dificilmente eu vou conseguir fazer. Então, o paciente, às vezes, ele não sabe que ele... Não é que ele tem... mas é pequeno esse risco, mas você queria correr se você soubesse? Não. Né? Mas se você fala assim, não, o risco é muito pequeno, e mesmo que aconteça, a gente consegue... o profissional que está te atendendo, ele sabe lidar com isso. Aí é diferente. Né? Aí já muda. Bacana. E uma outra pergunta dentro, mais ou menos, disso, é se o ácido hialurônico, se ele é seguro. A resposta essencialmente é sim e não. Essa aí não tem como eu te dar o mito e verdade. Porque o entendimento que quando a gente fala ácido hialurônico é uma molécula que a gente tem no corpo que, se ela for colocada pura em você, em 7 dias ela foi reabsorvida. Né? Então, ela não existe mais. E quando eu falo ácido hialurônico, o paciente ele entende preenchedor de ácido hialurônico, que é um preenchedor essencialmente de ácido hialurônico, mas o preenchedor não é só ácido hialurônico. O preenchedor é ácido hialurônico, né, com BDDE e com algumas alterações ali dentro, com alguns outros produtos. E esses produtos que causam alergia, porque a gente não tem alergia de ácido hialurônico bacteriano. Né? Então, a gente tem alergia do BDDE, alergia de algum produto químico que foi feito num produto de manufaturamento, de industrialização desse preenchedor. Então, o preenchedor com ácido hialurônico não é o ácido hialurônico. Cada um tem uma tecnologia, né? Uns são seguros e outros não. Uns têm alto índice de reversibilidade em algumas marcas, outros não. E às vezes nem mesmo o profissional sabe disso. Acontece muita gente atender iatrogenia do profissional tentando fazer reversibilidade em preenchedores de ácido hialurônico que não tem tanta reversibilidade, que reverte 18% do volume que foi colocado, 20%, e ele está ali fazendo iatrogenia com hialuronidase, que é uma enzima, tentando tirar porque ele injetou no lugar errado e ele não quer, é um produto que não vai sair. Ele só vai sair ou cirurgicamente ou não vai sair, ou não tem como tirar, só esperando o período para que ele passe naturalmente. Nossa, entendi. Então, assim, ao ácido mesmo a pessoa não teria, mas ao preenchedor, né, pode ser, sim, não seguro, dependendo do preenchimento que for utilizado. Pode ser, dependendo do preenchedor, não é seguro. E, por último, a harmonização facial é uma cirurgia plástica? Pode ser considerada uma cirurgia plástica? Não. É isso que eu queria... É isso que é uma questão. Que é o que a gente foi falando, né? Ao longo, né, de tudo, tem vários modelos. A cirurgia plástica é parte de um arcabouço que traz harmonia para a face. Então, ela é parte da harmonização facial. A cirurgia plástica, a cirurgia ortognática, a cirurgia oftálmica, de plástica oftálmica, né? Ela é parte de um todo, uma parte mais invasiva da harmonização facial. A cirurgia plástica, ela é até menos invasiva do que a cirurgia ortognática, que é uma cirurgia mais que a gente faz, que é uma cirurgia mais invasiva ainda. Mas também fazem parte da... Porque, assim, eu falo de cirurgia bucomaxilofacial. Eu não falo só... Ela não está dentro da harmonização, né? Você sabe que a cirurgia bucomaxilofacial, eu estou falando de extração de tumores, de acidentes, tiro no rosto, acidente de... Acidente de moto, então. De moto, né? Essa semana eu peguei uma machadada no rosto. Meu Deus. Teve até um menino que entrou com um machadinho, né? E eu também peguei uma senhora que deu uma machadada no rosto um rapaz estava brigando com o marido dela. Então, a gente pega tudo quanto é tipo de coisa. Mas tem uma área dentro da bucomaxilo, que é a ortognática, que é uma cirurgia
que traz harmonia para a face, faz parte da harmonização facial. Como a harmonização facial é um leque muito grande, passa por, né, desde procedimentos muito pouco invasivos até procedimentos mais invasivos. E agora eu gostaria de saber se tem alguma pergunta que você acha que eu devia ter te feito e não te fiz, que você acha importante, ou um recado para as pessoas que estão ouvindo, tanto profissionais da área, ou paciente que às vezes quer fazer uma harmonização. O que você diria para essa pessoa? Ou se tem também alguma coisa que você acha, Rafa, tinha que ter feito essa pergunta que eu acho que é importante o pessoal saber. Ou se... Não, eu acho que você foi perfeito, né, Rafa? Porque além de tudo, você é dentista, né? Para quem não sei, todo mundo sabe que você é dentista também, além de jornalista. Você tem 2 profissões. Né? Tô com 2 profissões, gente. Minha mãe sempre dizia que eu ia ser jornalista. Eu falava, eu não vou ser. Agora eu tô quase isso, né? Então, assim, ó, eu não consigo pensar numa entrevista melhor. Você sabe lidar muito melhor do que eu com isso. E, assim, falar acho que o que fica para nós, e talvez para quem está nos ouvindo, de mais interessante que você pode refletir é que você não pense mercadologicamente, né, na sua estética. Você pense isso de forma de saúde. E a estética também como um artefato de saúde. E não só como uma venda, um produto de venda. Eu vou chegar e vou comprar uma boca. Não, eu preciso de um médico adequado para avaliar a minha boca, ver como ela melhora. É diferente. Eu vou chegar e vou comprar um nariz. Não, eu preciso de alguém que olhe para mim, eu quero avaliar como que fica melhor, como que fica o padrão do meu rosto, como que vai ser feito. Não, eu não vou cair nessa armadilha que está sendo criada de eu chegar a comprar um produto, todo mundo fica igual, todo mundo põe igual, todo mundo faz igual, não preciso de consulta, o Google me avisa como que é, e isso aí é uma armadilha que muitas vezes traz ou resultados bem inferiores ao que poderiam ser, ou resultados ineficazes, ou resultados até ruins, pior do que eu estava, né? E isso não é interessante. Muito bacana. Eu queria agradecer a sua presença aqui de novo. É realmente muito bom. É um momento muito rico e eu gosto muito também de quando é um profissional que consegue associar as outras áreas. Então, a partir do momento que você falou assim, se eu não faço muito essa cirurgia, eu encaminho. Essa interdisciplinaridade, essa parceria com as outras áreas, eu acho realmente essencial e que falta muito esse olhar para a saúde, né? De olhar o paciente não como um cifrão, né? Sim. Mas como uma pessoa ali que precisa desse cuidado. E a gente vê, você falando aí, né? Existe essa briga, né? De odontologia com... Eu vejo muito dentista com dermatologista, que eles falam não médico, né? Que é o biomédico e vira aquela... Na verdade, isso é uma questão mercadológica. A gente que é bucomaxilar opera no hospital, a gente não vê esse problema, porque a gente opera junto com médicos da mesma região, né? Eu opero junto com um cirurgião de cabeça e pescoço, a gente opera junto com um cirurgião otorrino, a gente faz ali e não existe isso para outras áreas que não são áreas estéticas. Então, por que na área estética existe isso? Porque nós estamos pensando só em cifrão, nós não estamos pensando no paciente, nós estamos pensando só em dinheiro. Né? Então, a gente precisa mudar esse olhar aí e passar para o lado do paciente. Né? Em vez de ser do meu lado empresarial e do meu sucesso, eu preciso do sucesso do meu paciente, em vez de ser o meu sucesso. Muito bacana, doutor. Por mim, eu ficaria conversando aqui mais algumas horas. Mas é isso. Muito obrigado pela sua presença, por essa mesa tão rica, com tantas informações. E falar que eu tenho que marcar uma consulta. Que bom. Uma consulta. Muito obrigada. Eu espero que seja comigo, né? Porque você Não, atende um leque grande de profissionais aqui. Mas que bom, obrigado pelo convite aqui. É muito bom estar aqui já a segunda vez, né? E você é especialmente boa para falar da minha área. Muito bom. E é isso, esse é o nosso episódio. Espero que você tenha gostado. Aqui embaixo tem as redes sociais do doutor, onde você pode olhar onde ele atende, todas essas coisas também. E as redes sociais da MyClinic, se você ficou aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E um aviso, nós também estamos no Spotify. Então, se às vezes você está no carro, não tem tempo para ver o episódio, você pode ouvir o áudio pelo Spotify também. Então é isso, até a próxima. E obrigado por estar aqui pensando saúde juntos. Obrigada, doutor. Obrigado.